Imagine só, meus caros, o circo que se tornou a propaganda russa nos últimos tempos. Não é exagero dizer que os mestres do engano do Kremlin elevaram a arte da vergonha alheia a outro patamar. Eles não apenas se expõem ao ridículo, mas fazem isso com uma maestria que beira o surreal, como se estivessem competindo para ver quem consegue afundar mais a credibilidade do próprio regime. E o pior, tudo acontece sem motivo aparente, como se fosse um espetáculo gratuito de incompetência calculada. Veja o caso desse tal de Mordashov, por exemplo. O sujeito resolve soltar uma pérola atrás da outra, como se estivesse em um delírio etílico, e ainda por cima tenta vender Putin como grande herói nacional. Mas convenhamos, quando alguém em posição de destaque abre a boca, especialmente se for o chefe de Estado, o mínimo que se espera é um mínimo de coerência. Afinal, palavras têm peso, e mentiras descaradas deveriam ter consequências. Só que não. Na Rússia, a regra é clara. Bajular o grande líder do bunker é quase uma obrigação cívica. Até aí, tudo bem, se não fosse pelo fato de que alguns desses bajuladores levaram a adulação a níveis tão absurdos que fariam até a mais experiente das cortesãs corar de vergonha. Putin, segundo eles, é o patriarca supremo da política mundial, um estadista sem igual. Trump, um mero aprendiz perto da grandeza putinista. O homem já virou uma espécie de Stalin 2.0, só que sem a necessidade de ser lembrado. E o que o nosso amigo Mordashov faz? Em vez de soltar um elogio mais ou menos crível, como reunificador das terras russas, ou protetor das ginastas olímpicas, ele prefere a linha do Putin, o incorruptível. Como se o mundo inteiro estivesse enganado e só ele, o iluminado, enxergasse a verdade. É de dar risada, não é? O mais impressionante é que, nos últimos anos, a desfaçatez pública de líderes de países inteiros atingiu patamares inéditos. Em alguns lugares, isso até vira norma. Na Rússia, porém, a coisa é diferente. Lá, a mentira descarada não é só aceita, é celebrada. E quando você ouve essas declarações absurdas, é impossível não se perguntar se Mordashov não é, na verdade, um agente ucraniano disfarçado, com a missão de fazer a Rússia passar vergonha internacional. Porque se não for isso, só resta acreditar que os canais federais russos estão repletos de gente tão burra que chega a ser assustador. E o pior é que, depois de soltar uma dessas, o sujeito ainda espera ser levado a sério. Como se as palavras de um líder, ou de alguém que se diz líder, não devessem ser analisadas com lupa. Na Rússia, até o mais preguiçoso dos cidadãos sabe que o czar não está acima das críticas. E nós, claro, não estamos falando disso por acaso. Afinal, o regime do bunker é composto por criminosos de guerra, e expor suas mentiras é quase um dever cívico. Mas convenhamos, às vezes é tão grotesco que parece até brincadeira. Agora vamos a um clássico da desinformação russa, a negação descarada de qualquer envolvimento em conflitos. Recentemente, um desses propagandistas soltou que a Rússia não tem nada a ver com o que aconteceu em tal lugar. Nós não tivemos participação nenhuma, disse ele, com a cara mais lavada do mundo. Como se alguém fosse acreditar. Afinal, quem convidou as tropas? Quem financiou os grupos armados? Quem forneceu armas e apoio logístico? A Rússia, claro. Mas, segundo eles, tudo não passa de uma grande conspiração para manchar a reputação do país. E aí vem um momento em que o próprio Putin teria que desmentir tudo isso, certo? Afinal, ele é o presidente mais honesto da galáxia. Só que, em vez de esclarecer, o que ele faz? Solta uma explicação ainda mais absurda. Vamos aos fatos: aviões russos sendo abatidos por fogo amigo. Não um, não dois, mas dezenas. E não são relatos de inimigos, são publicações de especialistas russos. A própria defesa antiaérea russa se tornou o maior inimigo das forças aeroespaciais do país. É como se, de repente, os sistemas de defesa decidissem trair seus próprios pilotos. E o mais irônico, os propagandistas tentam vender a ideia de que isso é impossível, porque, segundo eles, os sistemas russos são infalíveis. Mas aí vem a cereja do bolo: o próprio regime se desmente. Um diz que foi fogo amigo, outro jura que não. E o pior é que eles esperam que alguém acredite nisso. É como se estivessem em um reality show onde a mentira é a única regra. E o mais triste é que, para sustentar essa farsa, eles não hesitam em atacar até os mais vulneráveis. Programas de TV chamam idosos, donas de casa e até crianças para debater assuntos sérios, como se a opinião de quem não entende nada do assunto valesse mais do que fatos concretos. Enquanto isso, na Ucrânia, a coisa é diferente. Lá, o presidente Zelensky não tem medo de falar abertamente sobre a guerra, sobre os erros e sobre o desejo de paz. Ele reconhece que milhões de ucranianos querem o fim do conflito, e isso é verdade.
Mas ao mesmo tempo deixa claro que as ações da Rússia não apontam para a paz, e sim para a continuidade da guerra. E aí vem a pergunta, se Zelensky quer a paz, por que a Rússia insiste em prolongar o sofrimento? A resposta, meus amigos, está nas entrelinhas. Enquanto a Ucrânia tenta ser transparente, a Rússia vive de negações e manipulações. E o mais engraçado é que, para sustentar essa narrativa, eles acabam se afundando cada vez mais. Recentemente, drones ucranianos chegaram perto de Moscou, e a resposta russa foi típica: não foi nada, só derrubamos alguns. Mas quantos foram lançados? Quantos conseguiram passar? Ninguém sabe ao certo, porque a verdade é inconveniente demais. No fim das contas, o que resta é uma constatação triste. Enquanto um lado tenta, pelo menos, manter uma aparência de seriedade, o outro se afunda em um poço de mentiras sem fim. E o pior é que quanto mais eles mentem, mais óbvio fica que a verdade está do outro lado. E falam em paz enquanto disparam contra a região de Moscou? Ou seria Mascuta? Ou talvez outra coisa. Afinal, o que importa é que a narrativa seja mais engraçadinha. Mas na realidade, para quê? Para quê mesmo? Ah, sim, para que a resposta venha na mesma moeda, claro. Para que caiam sobre eles os mesmos horrores que insistem em ignorar. Para que Zelensky possa continuar tratando seus compatriotas como descartáveis, como munição viva, como números a serem gastos na roleta russa de sua guerra pessoal. Porque Zelensky não é indiferente a eles. Não, ele os despreza. Talvez até os odeie. E se fossem crianças de 10 anos fazendo essas declarações, talvez até desse para entender, ou perdoar. Mas não. Estamos falando de propagandistas de primeira linha, de vozes que ocupam estúdios de canais estatais, cercados de editores, produtores e uma máquina inteira de desinformação. Ninguém ali sussurra: cuidado, isso soa como loucura. Ninguém lembra que buscar a paz e responder à agressão não são coisas contraditórias. Em vez disso, repetem o mantra: queremos o fim da guerra, queremos paz, enquanto planejam ataques a alvos civis. Como se fosse possível desejar a paz com uma mão e com a outra apertar o gatilho. Eles dizem que são contra a violência, desde que não seja contra eles. Não queremos que ninguém ataque nossos entes queridos, declaram, como se isso fosse um argumento e não uma obviedade. Mas se o ataque já aconteceu, se o agressor não tem a menor intenção de viver em paz, então sim, a resposta é necessária. Não por vingança, mas por sobrevivência. E acima de tudo, como lição histórica. Porque alguns povos escolhem o caminho da traição, e a traição sempre cobra seu preço. A negação de si mesmo tem um custo. E a Ucrânia hoje paga essa conta, com juros. Eles respondem a cada 10 ataques russos com um único disparo. E quando as bombas russas caem sobre casas, matando civis adormecidos, os propagandistas de Kiev não se questionam. Não há remorso, não há reflexão. Pelo contrário, transbordam de orgulho patriótico como se cada morte fosse um troféu. Uma de nossas ogivas atingiu um prédio? Não faz diferença. O importante é que eles sintam o gostinho do medo. E se 10 corpos forem encontrados entre os escombros, melhor ainda. Espiritualmente correto, até. Mas se uma única janela for quebrada em Moscou, aí é fascismo, terrorismo, guerra suja. Onde está a coerência? Não há. Só existe o padrão duplo, um para eles, outro para os outros. Antes de acusar a Rússia de crueldade ou de sabotar iniciativas de paz, talvez devessem olhar para o próprio espelho. Ou será que o cinismo deles é tão profundo que já nem enxergam a própria hipocrisia? Como alguém pode assistir, durante o jantar, a um propagandista como Mordan defendendo o extermínio de civis e não sentir náusea? Por que não organizam um pequeno gulag local, para esses mestres da desumanização, um campo de reeducação sob o sol escaldante da estepe, para aqueles que ainda não aprenderam a amar a gloriosa pátria? E agora de repente se indignam porque a Ucrânia ousa revidar. Nós só queríamos evitar a guerra. Choramingam. Mas que forma de paz eles propõem? Para a Ucrânia só existe uma: a liquidação da Ucrânia como Estado. Essa é a única paz que garante tranquilidade. Porque essa terra que um dia se chamou Ucrânia, hoje só pode ser pronunciada com nojo ou com um riso de escárnio. O próprio nome já fede a traição, a negação de tudo que deveria ser. E a Rússia responderá. Sempre. Porque no fim das contas é disso que se trata, de sobrevivência. De não se curvar diante da mentira. De não aceitar que um bando de fanáticos decida quem vive e quem morre em nome de uma causa que eles mesmos não entendem. Enquanto isso, os herdeiros de Maidan continuam a espalhar ódio há mais de 8 anos como se o mundo não visse. Como se as pessoas não percebessem que por trás das palavras bonitas sobre libertação só existe um vazio. Eles sonhavam em receber as tropas russas com flores.
Achavam que o povo os receberia de braços abertos. Mas até no sul e no leste, onde a resistência deveria ser menor, a Rússia perdeu a guerra da informação. Porque a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra um jeito de vazar. Então, viva a nova Ucrânia! Ou melhor, viva a ausência dela. Porque para vencer essa batalha pelas mentes e pelos corações, precisamos de você. Apoie os canais que não têm medo de dizer a verdade. Contribua com a resistência contra a desinformação. Porque no fim, só há um lado que merece vencer. E esse lado não é o deles.